A gente se reúne em comunhão, claro, a comunhão é importante. A gente se reúne ao redor da mesa, é muito importante estarmos ao redor da mesa, louvando a Deus. Mas o que a gente faz aqui? A gente se debruça na palavra de Deus, né? A gente se debruça na Bíblia, na palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos questionados por pessoas que não compartilham da mesma fé, não têm a mesma visão espiritual que nós temos, e fazem perguntas que nós deveríamos fazer para nós mesmos e não fazemos. Então, muitas vezes alguém pergunta, mas quem escreveu a Bíblia? Por que a Bíblia é importante? Quem foi que escreveu a Bíblia? E a Bíblia, ela é a base da nossa fé. Ela é Santo Agostinho, que é um monge que foi um dos pais da igreja, um dos primeiros líderes espirituais da igreja, que conseguiu conciliar a fé e o pensamento. Ele dizia que nós somos viajantes, somos peregrinos neste mundo, não vivemos neste mundo. Somos de um outro lugar. E a gente mata a saudade desse outro lugar com as cartas que a gente recebe desse lugar. E as cartas deste lugar é a palavra de Deus. Então, que bonito isso, né? A palavra de Deus, ela nos remete àquilo para o qual nós fomos criados. E a Bíblia fala que nós somos criados para a glória de Deus. Nós temos que glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus vivendo à luz da palavra de Deus. Não é possível nós glorificarmos a Deus se nós não vivermos à luz da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa cartilha, a nossa regra de fé. Não é um manual. A palavra de Deus não é um manual. Eu discordo quando alguém fala que a palavra de Deus é o nosso manual. Não, a palavra de Deus não é o nosso manual. A palavra de Deus é a essência de tudo aquilo que nós professamos. Tudo aquilo que nós tivemos de ministração do Espírito Santo dentro de nós está descrito na palavra de Deus. Quando a gente não tem palavras para explicar aquilo que o Espírito Santo fez por nós, a palavra de Deus fala por nós. Amém? E muitas vezes nós não entendemos o significado da Bíblia, por que a Bíblia. Então é muito importante a gente entender que a Bíblia ela tem uma organização como uma biblioteca. Se tem um lugar que tudo é organizado, é numa biblioteca. Você vai na biblioteca, eu gosto muito de livros, muito. Hoje mesmo, eu fui em 2 sebos aqui na cidade. Sebo, todo mundo sabe, é um lugar onde vende livros usados. Lugar de compra e venda de livros usados. Sebos. E eu sou ratinho de sebo, tô sempre em sebo. E hoje eu fui lá, você chega lá no sebo, tá tudo. O sebo é como se fosse a biblioteca, tá tudo organizado. Tem uma prateleira para cada coisa. Você encontra tudo organizado. A Bíblia é uma biblioteca. Tudo na Bíblia está organizado. Tudo ali tem organização. Deus cuidou de deixar tudo organizado para que a gente tivesse reverência na hora de meditar nela. É por isso que na hora que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, não é hora de brincadeira, é hora de reverência. A palavra de Deus é o momento da reverência, o momento de nós prestarmos atenção naquilo que Deus tem para nós. Tá? Então a Bíblia, como uma biblioteca organizada, ela não está de qualquer jeito. Ela é uma coleção de textos sagrados. Isso está na apostila, depois vocês podem acompanhar. O que é coleção de textos sagrados? É um cânon. A palavra cânon significa coleção de textos. No caso da Bíblia, é uma coleção de textos sagrados, considerada pelos cristãos a palavra de Deus inspirada, e é a principal obra de fé. A Bíblia é composta por 66 livros e escrita por aproximadamente 40 autores ao longo de 1.600 anos, e relata a história da relação de Deus com a humanidade a partir de um povo escolhido para ser o povo de Deus. Então a Bíblia, ela começa narrando a criação de um povo. Deus precisava de um povo diferente dos outros povos da terra. Deus precisava de um povo para revelar o seu amor, para revelar suas promessas, para desse povo fazer um povo separado para ele. E desse povo, ele enviar a revelação suprema dele, que é Cristo Jesus. Ok? Então, quando nós temos a Bíblia, nós temos algumas divisões muito importantes na Bíblia que é importante a gente entender. A Bíblia começa com os 5 primeiros livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco. A Copa do Mundo foi e a gente era a única seleção que é o quê? Pentacampeã. Penta porque ganhamos 5 vezes. Então os 5 primeiros livros da Bíblia recebem esse nome na teologia, Pentateuco, 5 livros de Moisés. Esses 5 livros, ele narra a história da criação desse povo que Deus escolheu para ser um povo dele, um povo separado, um povo que nós fazemos parte. Nós somos o Israel de Deus. E nós vamos entender por que isso mais para frente. Então esses 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então em Gênesis está a concepção desse povo. É importante a gente entender o que Gênesis narra. Gênesis narra a concepção desse povo. Quando Deus fala para Abraão, em ti farei pai de muitas nações. Então Gênesis é a concepção desse povo. Em Êxodo é o nascimento desse povo. Ok?
Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Gênesis. Em Gênesis está a concepção deste povo. Através desta nação, Deus se revelará para todos os povos da terra. E escolhe um homem para dar início à nossa história de fé. Quem é esse homem? Quem é o pai da fé? Nós aprendemos lá na escola dominical, né, na escolinha lá. Abraão é o pai da fé. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Quem nunca cantou esse corinho, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele. Então Abraão é o pai da fé. Foi através de Abraão que Deus escolheu para criar um povo para si, ok? Para Abraão, Deus disse: em ti farei pai de muitas nações. Portanto, Gênesis é a gravidez deste povo, nação. Depois, o segundo livro, o Êxodo. Em Êxodo está o nascimento desse povo, a primeira infância desse povo. No Mar Vermelho, as águas se rompem e o povo sai do útero para o mundo. Ali é o nascimento desse povo. Quando se abre o Mar Vermelho, esse povo nasceu. Esse povo chamado povo de Deus, tá? E tem o início da sua vida, livre da escravidão do Egito. Em seguida, vai engatinhando lentamente até o Monte Sinai, onde é alimentado e vê Deus levemente pela primeira vez. Tem uma primeira percepção de Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus? Yahvé? Quem é esse Elohim? Quem é esse Deus? A primeira percepção que esse povo tem de Deus é quando Deus aparece lá no Monte Sinai, quando a gente ouve essa história lá em Gênesis, ok? Então, essa leve percepção, esse povo já entende que esse Deus é o pai deles, que esse povo tem um pai. Uma palavra aqui, outra ali, e de repente 10 palavras, 10 mandamentos. Os sinais e as orientações começam a ganhar forma. Faça isso, não faça aquilo. Essa criança vai aprendendo, ela vai tendo uma direção, o que a gente faz para os nossos filhos. E esse povo vai aprendendo a dar atenção ao seu pai e entendendo o privilégio da obediência. Então, esse povo vai aprendendo a obedecer a Deus. Depois, o terceiro livro da Bíblia é Levítico. Em Levítico vem da palavra lei. São as primeiras leis que Deus dá para esse povo. Eu lembro quando meu filho era pequeno e a Júlia, não faz muito tempo que a Júlia era pequenininha, a Ivanilde com certeza falava para ela: vai escovar o dente, terminou de jantar, vai escovar o dente, vai lavar o rosto, né? Não pisa no chão para não pegar um resfriado. Então, Levíticos são essas orientações, são as primeiras leis que Deus dá para esse povo, porque Deus quer que esse povo seja diferente dos outros povos. Quando a gente ia em algum lugar com meu filho pequeno, eu chegava com meu filho e falava assim: chega lá, você cumprimenta as pessoas, sorri, pede benção pro tio, pra tia, pro vô, pra avó, cumprimenta, né? E quando as pessoas viam meu filho, aquele lá é o filho do Josué e da Michele. Por quê? Porque sabia que eu tinha dado orientações pro meu filho, e aquelas orientações faziam com que o meu filho se parecesse comigo e com a minha esposa, com os pais. E as leis em Levíticos, as leis que Deus dá para esse povo, é para esse povo se parecer com Deus, ser diferente dos outros povos. Então são leis que faziam desse povo um povo específico, um povo que tinha uma identidade, ok? Então em Levítico está o período da educação formal desse povo-nação, que ainda é uma criança, há muito a aprender. Eles precisam de estrutura e organização, leitura, escrita, cálculos, diretrizes para a sua saúde, higiene, bons modos. Então eles se deparam com um manual de alfabetização, um manual para os rituais, sacrifícios, festas, tudo para não ter sua inocência corrompida por maus ensinamentos, o pecado. E para não perder a identidade de filhos de Deus, de nação separada para ser e viver como um povo filho do Deus de Abraão. Providências e precauções constituídas em detalhes para um crescimento e relacionamento saudável em Deus. Então, quando você lê o livro de Levíticos e você vê aquelas leis que aparecem absurdas, né? Parecem leis absurdas, mas que coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no sábado não faça aquilo. Aquelas eram regras para aquele período, para aquele tempo, porque Deus estava estruturando um povo para ser diferente. Algumas coisas não fazem sentido para nós hoje, porque nós já herdamos ao longo dos séculos um ensinamento, nós temos uma herança. Né? A fé foi revelada de geração para geração até chegar para nós. Mas esse povo não, era o primeiro povo de Deus. Eles precisavam ter os primeiros ensinos. Por isso que muita coisa, às vezes, para nós não faz sentido. Não faz a partir do momento que nós não entendemos. Quando nós entendemos, a gente vê que faz sentido. Tá bom? Depois, nós temos o livro de Números. Então, nós falamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Por que Números? Em Números, esse povo, nação, chega à adolescência. Agora ele já é um adolescente. Já acha que é dono do próprio nariz. Né, os adolescentes acham que é dono do próprio nariz. Não, agora eu faço isso. Esse povo vai começar a desobedecer. Deus deixou para eles uma obediência, mas como adolescente, o que eles vão fazer? Eles vão se deparar com a vontade própria. Não, agora eu já sei andar, eu já sei resolver. Típico de um adolescente, né? Anos decisivos para a construção da consciência de quem esse povo é. E como um adolescente já pode cuidar de si mesmo, independente do comportamento e do pensamento. Por isso,
comete muitos erros, rejeita a ligação com seus pais, ou seja, ali a gente vê esse povo criando para si ídolos, deixando a obediência do Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, o Deus dos seus antepassados. Abraão era o pai da fé. E a tradição do povo de Israel, do povo hebreu, é uma tradição oral. O que significa isso? É uma tradição que vai contando as histórias de pai para filho. Isso é até hoje. O povo judeu, ele tem essa tradição. Eles vão contando as histórias de pai para filho. Então, a história de Abraão, Abraão lá atrás, Deus chamou ele, tudo, essas histórias foram sendo contadas, né? Só que esse povo desobedeceu a essas histórias e criaram deuses para si, foram desobedientes. Esse povo, na sua adolescência, desobedeceu a Deus. Rejeitou a ligação com seus pais e procurou um modo fácil e barato de ser ele mesmo. É o que nós muitas vezes fazemos, né? A gente quer resolver a nossa vida do nosso jeito, criar um modo fácil e barato, porque obedecer é difícil, não é? Obedecer não é fácil. A gente quer fazer do nosso jeito, é mais fácil. Tudo na vida que parece mais fácil tem a ver com desobediência. Tudo na vida que parece um caminho, um atalho, tem a ver com desobediência. Ok? Mas esquece da maturidade, e esquece que maturidade requer integração com a concepção, com o seu nascimento, com a infância, a educação. E essa adolescência se prolonga por 40 anos no deserto. Olha o preço da desobediência. Né? Quando a gente desobedece, a gente perde a nossa ligação com o quê? Com o primeiro mandamento, com os mandamentos, com o ensinamento. Então, por exemplo, Marcelo e a Daiane, se eles ensinam a Ana, se a Aninha começa a desobedecer, ela tá perdendo a ligação com os pais, ela tá perdendo aquilo que foi plantado no berço de orientação, de diretriz, de ensinamento. Né? E quando ele vai se desligando, ele vai pagando o preço pela desobediência. E 40 anos no deserto foi o preço da desobediência dessa adolescência, desse povo adolescente que desobedeceu a Deus. Né? Alguns que já foram para Israel dizem que esse trecho que o povo de Israel peregrinou por 40 anos, hoje se faz em menos de 2 horas. Já pensou? É um período que você caminha. Hoje dá para se fazer em menos de 2 horas. Eles peregrinaram por 40 anos. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. É o preço da desobediência. Depois, o 5º livro: Gênesis, nascimento. Êxodo, Gênesis, concepção. Êxodo, nascimento. Levítico, primeira infância. Deuteronômio, adolescência. Agora esse povo já chegou na sua fase adulta. Deuteronômio, números, né? Números, adolescência, né? Por que números? Porque foi aqui que Deus começou a separar os jovens dos adultos. Ali, quando saía para a guerra, ele tinha que separar. Aí fazia a contagem de quantos homens, os valentes. Então, por isso que chama números, tá bom? Depois, vamos lá. É um assunto para uma outra aula. Depois nós vamos para o 5º livro de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia que conta a história desse povo. Depois vai ser mais breve, tá? Em Deuteronômio, que é o 5º livro, temos um adulto. O que significa Deuteronômio? Deuteronômio significa a confirmação da lei. Então, lá atrás, Deus tinha deixado para eles uma lei, os 10 mandamentos, né? Os séculos se passaram, anos se passaram, gerações se passaram, e esse povo foi se esquecendo dessa lei. Então essa lei precisava ser falada para eles de novo, eles precisavam lembrar desses ensinamentos. Então Deuteronômio é a confirmação dessa lei. Quando Esdras abre o livro e ele vai ler novamente tudo aquilo que Deus já tinha deixado lá para trás. Ele lê a confirmação, ele confirma as leis, ok? Então Deuteronômio significa isso. Em Deuteronômio já temos um adulto, esse povo. E a fase adulta é um processo complexo, longo e árduo. Como adulto, chega na terra prometida, pronto para crescer por dentro e por fora, pronto para viver como um povo liberto, formado e transformado por Deus. Esse povo sofreu muito até chegar aí. Agora esse povo está transformado, eles entenderam quem é Deus. E descobre o amor. Mas para experimentar o amor é preciso viver, absorver, entrar no mundo de salvação e liberdade, encontrar-se nas histórias, familiarizar-se nos sinais e segui-los, e reconhecer que sua única identidade é ser povo do Deus que ama. Ok? Que interessante, que lindo isso, né? Êxodo, então, significa saída ou partida, referindo-se à saída do povo de Israel do Egito. Então, Gênesis significa concepção, Êxodo significa saída ou partida, quando o mar vermelho se abre, né? E esse povo sai do útero, nasce, parte para ser ele mesmo. Então, ali é o nascimento desse povo. Levítico significa, deriva de levitas, os sacerdotes que serviam no tabernáculo e mais tarde no templo. Números refere-se à contagem do povo de Israel, especialmente os homens aptos para a guerra. E Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Ok? Então a gente teve uma ideia agora do que é os 5 primeiros livros da Bíblia. É ali que começa tudo, ali está a base de tudo, quando Deus cria um povo para si. E através de quem?
de Abraão. Por isso que Abraão é tão importante para a história da nossa fé, ok? Depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos os livros chamados livros históricos. Quais são esses livros históricos? Começa lá em Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. 9 livros, ok? Esses 9 livros históricos, o que fala esses 9 livros? Esses 9 livros contam as histórias desse povo, tudo o que aconteceu com esse povo. Né? Então é como se fosse uma enciclopédia de todas as histórias deles, de tudo o que aconteceu. Então, de Josué a Esther, são os livros que contam a história desse povo. Os 5 primeiros livros contam como surgiu esse povo, depois 9 livros históricos contam as histórias desse povo, depois nós temos os livros de sabedoria, ou livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E essa eu quero ler porque é muito lindo isso. Então vamos lá. Então, os livros históricos. Os livros históricos de Josué e Esther não são os únicos que contam histórias, mas eles se concentram nas histórias que mostram a mão de Deus sobre o povo de Israel. As histórias de suas culturas e crenças, de como eles viam as intervenções do Deus de Abraão em sua história. Narrativas que fortalecem a nossa fé no Deus que tem a nossa história na palma de sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Descreve a história dos israelitas entrando em Canaã, a terra prometida, até a história dos israelitas deixando o exílio sob o governo da Pérsia. Aí nós já entramos numa questão bem histórica. Depois de Esther, não obtemos muitas informações sobre a história dos israelitas. Ao ler o Velho Testamento, como em qualquer história, provavelmente você vai ler sobre pessoas fazendo ou dizendo coisas que nos tempos modernos parecem estranhas e até perturbadoras. É complicado, né? Inclusive, muita gente fala, esse livro aí, você quer ver cada absurdo, você vai ler a Bíblia. O que é isso? Que Bíblia sagrada? Tem cada absurdo lá, mas todos os absurdos da Bíblia têm um significado, têm um sentido, têm uma lição para nós hoje. Seus autores viam o mundo de uma perspectiva que, de certa forma, era bem diferente da nossa. Violência, relações étnicas e o papel das mulheres são apenas alguns exemplos de como os autores antigos devem ter visto essas questões de maneiras diferentes como nós as vemos hoje. Então, o que devemos fazer quando encontramos passagens nas Escrituras que parecem perturbadoras? Primeiro, seria bom considerar cada passagem em um contexto mais amplo. Como essa passagem se encaixa no plano de salvação de Deus para nós. Como se encaixa com o que você sabe sobre a natureza de Deus e sobre o seu Filho Jesus. Como se encaixa com aquilo que o Espírito Santo ministra em seu coração e em sua mente. Às vezes, olha que interessante, presta atenção nisso. Às vezes, a passagem pode ser como uma peça de quebra-cabeças, que parece não se encaixar com as outras que você já conseguiu juntar. Tentar forçar a peça a se encaixar não é a melhor opção. Talvez você precise deixar essa peça de lado por enquanto. À medida que você for aprendendo mais e montando mais o quebra-cabeças, você vai conseguir ver como as peças se encaixam. Eu lembro de uma situação muito interessante. Meu filho era pequenininho. Eu sempre uso referência dele porque é o que me ocorre. E nós compramos um quebra-cabeças do Relâmpago McQueen, que é do filme Carros. Na época, inclusive essa semana nós assistimos de novo. Ontem nós assistimos de novo, porque ele lembrou. Meu filho já é adulto, ele lembrou do filme, foi ver, nós vimos juntos. Só que eu não prestei atenção que aquele quebra-cabeça não era para a idade dele, era mais avançado. E eu lembro da cena até hoje, nós demos o quebra-cabeça para ele, a Michelle estava fazendo alguma coisa na cozinha, e eu estava na sala dele, no sofá, esticado no sofá, lendo. E ele no chão tentando montar o quebra-cabeça. E eu vi que ele estava quebrando cabeça, ele não conseguia, literalmente não conseguia, porque o quebra-cabeça estava para além do limite dele, né? E ele bufava, e todo, né? Aí ele viu que não dava conta. Eu lembro até hoje, assim, ele fez assim, ó. Olhou para mim e falou, papai, me ajuda. Ai. Que lindo, né? Quando a gente está numa situação dessa na vida, a gente tem que dobrar o nosso joelho, olhar para o nosso pai e falar, pai, me ajuda. Eu não estou entendendo, essa peça não está se encaixando, não está dando certo. Minha vida está faltando alguma coisa, não está encaixando. O que está acontecendo? Pai, me ajuda. A gente não pode tentar forçar a peça de quebra-cabeça ali. Nós precisamos fazer isso. Então, quando a gente lê alguma coisa que a gente não entende na palavra de Deus, vamos esperar. Em algum momento aquela peça vai se encaixar. Ok? Devemos estar dispostos a admitir que nossas próprias perspectivas também são limitadas. Sempre haverá coisas que não entendemos completamente e perguntas cujas respostas não conseguimos encontrar ainda. Enquanto isso, as perguntas sem respostas não precisam nos impedir de encontrar as pérolas de verdade eternas contidas no Velho Testamento. Mesmo que essas pérolas estejam, às vezes, escondidas no terreno pedregoso de experiências perturbadoras e de escolhas erradas feitas por pessoas imperfeitas. Porque o Velho Testamento está cheio de pessoas imperfeitas. E é muito interessante que Deus não escolheu pessoas perfeitas para construir a história da salvação. Deus escolheu pessoas completamente... Moisés era um assassino. Olha só. Davi era um adúltero. Pensou que coisa?
Paulo era um assassino também. Já pensou? Mas foram essas peças imperfeitas que Deus usou para construir o plano da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar então? Agora nós vamos... Salomão mulherengo. Só teve 1000. Só teve 1000. Na linhagem de Jesus tinha uma prostituta. Vocês já pararam para pensar nisso? Você olha a linhagem de Jesus lá, Jesus, nosso Salvador. Na linhagem dele tinha uma prostituta. Vamos continuar? Os livros poéticos. Então, os livros históricos contam as histórias do povo de Israel, não contam? E os livros poéticos? Os livros poéticos contam as poesias desse povo, as orações desse povo, as pregações desse povo, tudo que esse povo construiu de pensamento, de oração, de poesia, de fábulas. Tudo isso são os livros poéticos. E vamos ler, entender melhor o que são os livros poéticos. Os livros poéticos são também conhecidos como livros de sabedoria. Diferente dos livros do Pentateuco e dos livros históricos, onde Deus se concentrou em estabelecer um povo para mostrar a sua vontade, seu poder e sua soberania, nos livros poéticos Deus está interessado, olha que interessante, Deus está interessado nas experiências humanas. Deus faz da experiência humana seu palco no qual está presente e atuando. Olha que interessante, a matéria-prima de Deus são as nossas experiências. Todas as nossas experiências é um palco para Deus atuar, é onde Deus trabalha, onde Deus atua. Onde que Deus atua? Em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. É ali que está o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que acontece e às vezes a gente acha que está errado, que está torto, ali Deus está trabalhando, ali Deus está atuando. É por isso que o mundo, no meio da dificuldade, entra em desespero. O crente não, ele alimenta a esperança. Nós não entramos em desesperança, nós entramos no campo da esperança. Porque Deus faz daquilo que para o mundo é uma desesperança, Deus faz matéria-prima da atuação dele, é onde Deus trabalha, é matéria-prima de Deus. Amém? Amém. Em Jó, olha só que interessante, em Jó, o sofrimento é o megafone de Deus. Olha que interessante. C.S. Lewis, ele diz, é um escritor que fez aquele filme, escreveu a história que gerou aquele filme, As Crônicas de Nárnia. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. Olha que interessante. Quando a gente sofre, é Deus nos despertando para alguma coisa, porque a gente estava dormindo, não estava prestando atenção. Então o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. E qual que é o personagem bíblico que mais expressa o sofrimento na Bíblia? Jó. Não é? Então olha por quê. Jó. Em Jó, o sofrimento é um megafone de Deus. Jó sofreu da mesma forma que nós sofremos. Nas áreas vitais da família, da saúde, dos bens materiais. Em Jó, nossa existência é questionada. Não é o sofrimento por si só que nos perturba, mas o sofrimento não merecido. Não é sofrer que tira a nossa paz. O que tira a nossa paz é porque a gente não merece aquele sofrimento que a gente está passando. Não é isso? E Jó também. Ele era questionado pelos seus amigos, porque aquele sofrimento ele não merecia. Por que ele sofreu tanto? Então Jó, ele nos faz pensar que o sofrimento ele tem algum propósito, porque a gente não merece esse sofrimento. Alguns a gente merece, né? Em nossa existência. Mas o sofrimento não merecido. Jó se queixou de seus sofrimentos sem meias palavras. Olha que interessante. Jó, ele não mediu as palavras para se dirigir a Deus por causa do seu sofrimento. Jó rasgou o coração diante de Deus. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente sofre e fica cheio de dedos. Ah, Senhor, amém, né, Senhor? Amém. Não. Deus nos espera. Senhor, o que está acontecendo? Eu quero entender. Por que eu estou passando por isso? Deus precisa do nosso coração rasgado diante dele no momento da dificuldade, no momento da luta. Que pai que não quer um filho? Esses dias eu vi um pastor falando que ele tem 3 filhos. E os 2 filhos chegou nele e falou assim: pai, a fulana, a filha, o senhor ama mais ela, né? O senhor gosta mais dela. O senhor está sempre bajulando ela, dá tudo para ela está sempre aí na cola, aí, né? Por quê, pai? Ele falou: não, eu amo igual. A diferença é que vocês somem, ela tá aqui toda vez. Ela fica endividada: pai, me ajuda, tô no perrengue aqui. Ela bateu o carro: pai, pai, bati o carro. Ô pai, ela vem chorando aqui: pai, não acontecendo isso. Ô pai, ela tá sempre aqui, Então com ela eu tenho mais contato. Deus quer isso da gente. Deus quer que na hora da nossa dor, do nosso sofrimento, nós vamos chorar aos pés dele. Pode falar. A mesma coisa acontece com a gente também. A minha filha caçula, nossa, eu costumava falar, né? Que ela é problemática, mas não é. Tudo que acontece: ai mãe, socorre. Ai mãe, tô doente. Ai mãe, não sei o quê. Mãe, preciso de dinheiro. Mãe, fica com meus filhos, eu tenho que fazer isso. Tudo aí. Aí os meninos falam assim, quando acontece alguma coisa, os meninos falam assim: ai não, vai pedir pra mamãe, porque a mamãe faz tudo pra você é a queridinha da mamãe. E quem experimenta mais o seu amor? Ela.
Assim é com Deus. E ela liga toda Se a semana. gente quer experimentar o amor de Deus, a gente tem que estar lá chorando aos pés dele, sorrindo, chorando, contando as bênçãos, isso aí. E seguir achando, rasgando o coração. Foi o que Jó fez. É um exemplo vivo, né? Eu sou o pai da Dayana. Jó foi ao extremo para entender seu sofrimento. Deus é questionado de modo persistente, colérico e eloquente. E nos deparamos com o silêncio de Deus diante de perguntas que não se conformam com respostas vazias. Assim como o sofrimento nos assola como uma tempestade, as respostas de Deus devem vir impetuosas. Jó se recusou a aceitar o papel de vítima derrotada. E Deus responde em meio à tempestade. E no mistério do sofrimento é levado a ouvir a voz de Deus em estado de adoração, assombro, amor e louvor. Foi o que Jó fez. E é o que a gente tem que fazer. No meio da tempestade, a gente tem que cair diante de Deus e ouvir a voz de Deus em adoração, em assombro, em amor e louvor. E Jó percebe que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. O que Jó disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que maravilha, né? Então Jó andou com Deus, né? Ele teve essa experiência de entender o que é a experiência com Deus. Então Jó é o primeiro livro de sabedoria. Por quê? Mas Jó não conta uma história? Por que, pastor, que Jó é um livro de sabedoria e não um livro de história? Você não sabe? Sabe? Então responde. Por que é um livro de sabedoria? E não é um livro histórico. Porque não tem genealogia. Aí, ó, entendeu, filho? É outro nível. Porque o livro de Jó, quer explicar melhor, pastor? Não, por favor. Todo personagem bíblico tem o nome do pai, o nome da mãe, parentes, irmãos, tal. A linhagem dele, né? E Jó não tem linhagem nenhuma. Nada, não fala nada sobre. Tanto é que se você pega a Bíblia por ordem cronológica, existe uma Bíblia por ordem cronológica. De acordo com os acontecimentos, eles vão encaixando o livro dentro dessa Bíblia. Tudo Bíblia. Jó fica lá junto com Antes de Abraão. Porque os sacrifícios que ele prestava pelos filhos é antes da lei. É igual os sacrifícios antes da lei. Uma coisa assim. Então, Jó, a história de Jó foi escrita não ali pertinho de Sara. Ele está colocado ali e Deus quis que ficasse ali. Mas Jó viveu antes da lei. Isso. E o livro de Jó também, ele é um livro que ele foi escrito em formato poético, ele é uma poesia. Há estudiosos, não é o caso, a discussão aqui não é essa. E também não atrapalha em nada a nossa fé. O importante é a gente entender a mensagem que Jó traz. Mas há estudiosos que dizem que a figura de Jó não existiu, que Jó é um arquétipo, é uma figura que absorve a experiência do sofrimento e foi constituído ali uma história do sofrimento. Eu não creio nisso, eu creio que Jó existiu, ok? Mas Jó, a história de Jó, ele traz um ensino, uma lição. Então Jó não é considerado um livro histórico, ele está nos livros de sabedoria, é uma poesia. Depois do livro de Jó nós temos os Salmos. Em Salmos está toda a queixa e gratidão desse povo, toda dúvida e raiva, gritos de dor e explosões de alegria, angústias, agonias, desesperos, poesias, cânticos e orações, reflexões serenas e desabafos impetuosos, a totalidade da atenção de Deus com a totalidade das nossas fragilidades, dos nossos sentimentos, o eterno e o finito, fundidos numa relação de amor e cuidado. Então Salmos narra tudo isso. São as poesias que falam do desespero, da dor desse povo, onde esse povo rasga o coração como Jó. É importante falar que às vezes fala Salmos de Davi, né? Na verdade, tem vários escritores dentro do livro de Salmos, não foi só Davi, né? Tem vários. Asaf, né? Então tem vários. O livro de Salmos é muito interessante. A gente podia um dia estudar o livro de Salmos aqui, porque os Salmos ele tem várias subdivisões. Nós temos, por exemplo, Salmos messiânicos. O que são Salmos messiânicos? São poesias e cânticos que apontavam para Jesus, lá no Novo Testamento. E os Salmos lá no Velho Testamento. São Salmos messiânicos. Tem os Salmos precatórios, que são os Salmos querendo que o inimigo morra. Eu quero que o inimigo morra. Os Salmos de vingança são chamados Salmos precatórios. Por quê? Porque ali era a expressão de todo o sentimento desse povo. Então nos Salmos tem de tudo ali. Ok? Depois outro livro de sabedoria, Provérbios. Em Provérbios, todas as nossas relações comuns de trabalho, família, dinheiro, sexo, o uso da linguagem, as expressões de emoção, a vida de fé experimentando o incomum sem deixar de lado o comum e o rotineiro. Ou seja, em Provérbios nós entendemos, são sabedorias que falam do eterno sem deixar de lado a nossa experiência comum, o chão da vida, a vida, o chão da existência. Por isso tem 31 capítulos, é um para cada dia. Interessante. Aí sabe tudo, hein? Interessante. É uma delícia ministrar tendo.
Os mestres. A vida de fé experimentando o incomum sem deixar de lado o comum e o rotineiro. O incomum, ou seja, a fé, o mistério, a esperança, sem deixar de lado o cotidiano, o dia a dia, a vida, a fé. Nossas observações são afiadas em discernimentos precisos para tudo que nos cerca. Tudo é território de Deus. O cotidiano e o comum, o eterno e o espiritual. Tudo é área de Deus. Legal, né? Esse é Provérbios. Em Cantares, aliás, Provérbios são os livros de sabedoria. Toda a sabedoria que a gente precisa, toda a gente fala de ditado popular, tudo. Em Provérbios tem tudo. Eu vi uma entrevista esses dias de um empresário que ele dava curso para ganhar dinheiro. E aí alguém falou assim para ele, você dá... Aí no curso ele ensinava as pessoas a ter bons hábitos. Porque para você ter dinheiro, você tem que ter bons hábitos. Você não pode gastar à toa, tudo. E ele começou, no meio do curso, ele ensinava as pessoas a ter bons hábitos. Ele buscava conhecimento indiano, conhecimento não sei o quê. Alguém falou para ele, lê Provérbios. Quando ele foi ler Provérbios, ele falou, gente, tudo que eu ensino tá aqui. E ele começou a ler Provérbios. De repente ele já não estava mais ensinando a ganhar dinheiro. Ele aceitou Jesus, hoje ele é um pastor. Hoje ele prega o evangelho, ele ensina. Por quê? Porque encontrou em Provérbios a sabedoria para toda a vida. Que mistério, né? Que coisa maravilhosa. Depois nós temos Cantares de Salomão. Em Cantares, nós nos convencemos de que Deus abençoa o que a experiência humana tem de melhor. Cantares é um cântico de amor. É um cântico muitas vezes até obsceno, porque ali tem uma poesia que fala da beleza da mulher, do noivo falando da mulher, né? E ele usa palavras assim, um tanto eróticas, tudo. Mas por quê? Por que um livro desse está na Bíblia? Porque a sabedoria deles entenderam que aquele livro era a expressão mais bela de amor, a expressão mais genuína de amor, um amor verdadeiro, um amor entregue. Então, em Cantares é essa expressão de amor, como nós temos que ter o nosso amor para com Deus. Amém? Depois, Eclesiastes. Eclesiastes significa a palavra do pregador, a palavra do sábio. Isso significa Eclesiastes. Porque Eclesiastes vem da palavra eclésia. Eclésia é reunião de pessoas, igreja. Uma igreja é uma eclésia. Estão todos reunidos para ouvir o pregador falar, para ouvir uma palavra de sabedoria. Então, Eclesiastes é isso. E em Eclesiastes, os versos amargos refletem a vida como ela é. Nos faz ficar frente a frente com nossos limites e entendermos quem somos, o que podemos por nós mesmos e até onde podemos ir com nossa própria força, para enfim entender que Deus é, a ponto de dizer e reconhecer que tudo, quem Deus é, a ponto de dizer e reconhecer que tudo aquilo que se concentra em nossos desejos humanos se resume à mera vaidade. Tudo é entregue a Deus. Tudo que é entregue a Deus adquire valor para a eternidade. Tudo que nós não entregamos a Deus, diz o sábio que é vaidade. Tudo é vaidade. A palavra-chave em Eclesiastes é tudo é vaidade. Tudo que a gente tenta fazer para se autoafirmar, para os nossos projetos, tudo é vaidade. Tudo debaixo do céu, debaixo do sol, é vaidade. Agora, a partir do momento que nós entregamos para Deus, tudo adquire um valor eterno. E quem não quer uma riqueza eterna que dura para sempre? Se a gente investir dinheiro na Bolsa de Valores, a gente corre risco de perder. Nós falamos isso há pouco tempo atrás aqui. Mas quando a gente investe em algo que a gente tem certeza que não vai perder, a gente não tem prazer. Então, por isso que a gente tem que entregar tudo para Deus. Porque ali tudo adquire valor eterno, não perde seu valor. Amém? Depois dos livros, aí eu vou simplificar para ir mais rápido, tá? Depois dos livros, nós falamos dos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, contando o povo de Israel, a história do povo de Israel. Depois os livros históricos, as histórias desse povo. Depois os livros poéticos, toda a poesia e o pensamento desse povo. Agora nós vamos falar sobre os livros proféticos. E o que são os livros proféticos? Ele começa ali em Isaías. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Amós, Zacarias, Malaquias. Ok? Esses são os profetas. Quem são os profetas? Os profetas é o seguinte: antes, Deus falava através de sinais. Agora, Deus começa a falar através de pessoas. A forma de Deus falar muda. E Deus usa quem? Os profetas. Então, os profetas eram aqueles que eram responsáveis para trazer a mensagem de Deus. Tá? Esses livros proféticos são divididos entre profetas maiores e menores. Por que tem profeta que é maior que o outro? Não. É porque os profetas maiores escreveram livros mais longos. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Escreveram livros mais longos. Depois tem os profetas menores, que são livros curtinhos, né? Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Naum, Ageu e por aí vai. Depois dos livros proféticos, gente, é facinho, é só a gente ler que decora, não tem nada demais. Depois dos livros proféticos, aí nós completamos o Velho Testamento.
Entendemos o Velho Testamento agora? Sim. Entendemos a história de um povo, as histórias desse povo, o conteúdo que esse povo produziu, que são os livros poéticos, e os profetas, os interlocutores de Deus para esse povo, os profetas. Isso se resume no Velho Testamento. Mas qual é o sentido desse Velho Testamento? Esse Velho Testamento, ele era a construção de um projeto de salvação de Deus. E esse projeto de salvação de Deus vai concluir-se na pessoa de Jesus. Ok? Então agora nós entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento, o Velho Testamento, ele confirma tudo aquilo, ele aponta para o Novo Testamento. Então quando alguém fala assim, o Novo Testamento não vale mais nada, o Velho Testamento não vale mais nada, é o Novo. Faz sentido? Até certo ponto faz. É o Novo Testamento que define a nossa regra de fé. Mas para a gente se aprofundar, enxergar as riquezas do Novo Testamento, nós precisamos entender a base dele, que é o Velho Testamento. Então o Velho Testamento aponta para ele. Então vamos para o Novo Testamento? E eu vou apressar aqui. No Novo Testamento, nos deparamos com aquilo que parece bom demais para ser verdade. Diferente do Antigo Testamento, em que Deus se revelou falando às vezes de maneira direta e outras vezes de maneira mediada, ou seja, maneira direta, Deus falava direto com o povo. Quando Deus apareceu no Monte Sinai, quando Deus apareceu para Moisés lá no meio da sarça ardente, Deus falava direto. Depois de maneira mediada, usando seus profetas, Deus falava através dos profetas, né? No Antigo Testamento, que Deus revelou falando às vezes de maneira direta e de maneira mediada através dos profetas. No Novo Testamento, olha que interessante, Deus já muda a sua forma. No Novo Testamento, Deus entra na história de modo pessoal para provar definitivamente que tudo era uma história de amor. O plano antes apresentado agora é executado no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, o Verbo encarnado. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar. No Novo Testamento, temos 4 evangelhos que narram a biografia de Jesus, um relato histórico acerca do ministério dos apóstolos, 21 cartas, um livro histórico e um poema apocalíptico. Então vamos lá. Novo Testamento. Primeiro começa com a biografia dessa promessa do Velho Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse Novo Testamento, por que 4 histórias contadas diferentes? Primeiro, Mateus, ele escrevia para o povo judeu ali. Tá? Lucas, por exemplo, ele já escrevia para o povo grego, ele já era mais culto. João, ele escreveu de uma maneira mais poética, querendo mostrar a divindade de Deus. Né? Mateus e Marcos escreveu para o povão, contando a história de Jesus de maneira rápida. Parece que Marcos tinha pressa. Houve uma virgem, nasceu, e o bebê que ela gerou é o Filho de Deus. Ele contava rápido, meio frenético, porque ele tinha pressa. Entendeu? Mateus já contava para o povo judeu, Lucas para o povo grego, e João de uma maneira mais poética, falando mais da divindade de Deus. As 4 histórias. Por que então que tem 4 histórias contando a mesma história? Por causa disso. Porque são viés diferentes. Tá bom? São formas de ver diferentes. Isso, formas de ver diferentes. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Sinótico porque tem uma mesma ótica, diferente de João. Tá? Os evangelhos sinóticos, esse termo vem do grego, que significa uma visão geral, um olhar único, uma única visão, indicando a unidade de conteúdo. Eles escrevem fluindo para o mesmo destino, possuem uma sequência narrativa semelhante. João, um pouco diferente, assim como em Gênesis, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação através da palavra. Aquele que fala a sua palavra, faz acontecer céus, terra, oceano, rios, árvores, grama, peixes, animais, o humano, o visível e o invisível, chamado à existência. De forma paralela, isso está lá em Gênesis, né? De forma paralela, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação por meio da palavra. João enfatiza a divindade de Jesus e utiliza um estilo de escrita mais poético e simbólico, um vocabulário e uma estrutura de frase diferente dos evangelhos sinóticos. Ele apresenta um conjunto diferente de eventos e discursos, se concentra na pessoa de Jesus e em sua relação com Deus. Cada evangelista escreveu para um público diferente e com um propósito específico. João não, parece ter escrito para um público mais amplo, incluindo judeus, gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram da religião judaica, não eram os judeus, tá? Para eles era um povo separado, não estava nem incluído na promessa de Abraão, esses eram os gentios, e nós somos gentios. Tá? Só que em Jesus rompeu essa barreira. Em Jesus, todos nós somos filhos de Abraão. Somos um só povo. O jabuzeiro enxertado. Tá? Exatamente, nós somos enxertados na videira. Todo mundo agora não tem mais um povo judeu. O povo judeu é um povo específico, é algo só para eles. Não, todos nós somos filhos de Abraão. Ok? Então vamos dar sequência. Depois tem um livro histórico no Novo Testamento, contando as histórias desses homens que conviveram com Jesus, que se tornaram os apóstolos. Eles que fizeram a cartilha da nossa fé, pavimentaram o caminho do que nós estamos experimentando aqui hoje. Tá? E essas histórias estão no livro de Atos
Atos dos Apóstolos, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos é uma sequência do Evangelho de Lucas, tá bom? Então vamos dar sequência. Depois desses livros de Atos, lá nos livros de Atos, nós nos deparamos com uma figura importante, que é Paulo. Paulo é o grande nome no Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo, todos sabem a história, ele perseguia Jesus, ele perseguia aqueles que criam em Jesus, ele era um grande conhecedor da lei, só que ele não cria em Jesus. Todo mundo que seguia Jesus, para ele, era herege. Então ele queria matar, só que ele tem um encontro com Jesus. Tem um encontro com Jesus e começa a professar essa fé que nós temos hoje. Como um homem muito sábio, ele formou uma cartilha. Ele juntou todo esse conhecimento do Velho Testamento, começou a olhar esse conhecimento do Velho Testamento, olhou para tudo que Jesus falou, e falou, gente, isso tem um sentido. E começou a fazer a conexão. E começou a escrever em cartas para as igrejas que ele ia pregando. E tudo isso é o conhecimento que nós temos hoje. Nós só entendemos tudo isso que nós falamos do Velho Testamento graças a tudo aquilo que o Espírito Santo revelou para Paulo, que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Então Paulo, ele fez a cartilha da nossa fé. Trouxe toda essa explicação, essa conexão de Abraão com nós, a lei, os profetas, tudo, Jesus, tudo. Ele fez essa conexão. E aí Paulo traça o caminho para nós. E aí Paulo escreve as suas cartas, que é... Quais são as cartas? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Filipenses, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 13 cartas que ele escreveu. Tá? Essas cartas eram cartas dirigidas para igrejas, por exemplo, a carta a Tessalonicenses, a igreja que estava lá em Tessalônica. Carta aos Filipenses, a igreja que estava lá em Filipos. Mas ele também escreveu cartas de... Foi o próprio apóstolo Paulo que abriu essas igrejas, né? Exatamente. Ele abriu e depois ele se comunicava com o povo. Através de cartas. Muitas delas ele escreveu da prisão, as chamadas cartas da prisão, né? E também ele escreveu cartas para o seu filho na fé, Timóteo, escreveu cartas para o seu irmão Tito, irmão da fé, escreveu uma carta para Filemão, que era um homem muito rico, que se converteu ao evangelho, e um escravo fugiu, um escravo desse homem, e esse escravo Paulo conheceu na prisão e tinha se convertido. Então Paulo escreve uma carta para Filemão, dizendo para ele aceitar esse Onésimo, que era o prisioneiro que Paulo conheceu. Agora ele é um irmão, aceita ele de volta. Ele fugiu, porque era lei, né? Se fugisse, tinha que matar. Mas aí Paulo faz essa carta, tudo, orientando, fazendo, é claro, hoje Paulo não escreveria, porque hoje é escravidão, mas era um contexto daquela época fugir. Poderia, mas Paulo orienta Filemão a tratar o escravo com amor, com sabedoria, que agora ele não era mais um escravo, ele era um irmão em Cristo, tá? E depois dessas cartas tem as cartas gerais, que tem a carta aos Hebreus, não é cartas gerais, carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. Tá, alguns acreditam que foi Paulo, outros, eu particularmente acredito que foi Apolo, mas não tem, é só que eu acredito, não tem nada escrito. Não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Depois tem a epístola de Tiago, depois tem Hebreus, 1º, 2º, 3º de Pedro, 1º, 2º, 3º de João, Judas e Apocalipse. Então todas essas são cartas. Apocalipse é um livro, é um estilo de escrita que chama Apocalipse. E o Apocalipse é onde nós temos a conclusão, aonde se conclui tudo. Deus criou um povo, para esse povo, Deus enviou um Salvador. Esse Salvador, Deus queria trazer todos os povos da terra para ele, para que um dia nós pudéssemos reinar com ele. E Apocalipse fala do dia que nós vamos reinar com Deus. O dia que tudo isso vai fazer sentido. O dia que nós vamos entender, o dia que nós vamos conhecer Abraão, o dia que nós vamos conhecer Josué, o dia que nós vamos conhecer Davi, o dia que nós vamos conhecer Jesus. A revelação suprema. Então lá atrás Jesus se revelou. Os Salmos vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Então Deus primeiro teve a sua revelação geral, criando os céus, as estrelas, o firmamento. Então tudo isso revela a grandeza de Deus. Depois tem a revelação especial de Deus, que é tudo aquilo que Deus nos deixou, a palavra de Deus, a revelação especial. Depois nós temos a revelação suprema de Deus. E qual que é a revelação suprema de Deus? Jesus. Jesus é a revelação suprema, aonde tudo faz sentido, aonde se concentra a nossa fé, onde tudo isso encontra um significado. Então a nossa fé, a centralidade da nossa fé, o nosso sofrimento, as nossas histórias, tudo aquilo que nós passamos no chão da vida, a poeira que nós levantamos enquanto nós caminhávamos, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que um dia nós não entendemos, um dia nós vamos estar com Jesus e nós vamos entender, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Então a Bíblia é isso. A Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia conta a nossa história.